Declaro aberta a 62ª sessão ordinária da 15ª Legislatura da Câmara Municipal de Mairinque. Peço ao senhor secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Vereador de Carlos da Padaria. Presente. Vereador Bruno Tan. Presente. Vereador Robertinho Yerck. Presente. Vereadora Eliana Leão. Presente. Vereador Túlio Camargo. Presente. Vereador Bruno Tan. Presente. Já tinha chamado. Vereador Biula. Presente. Vereador André Terraplanagem. Presente. Vereador Jackson. Presente. Vereador Paulo Marrom. Presente. Vereadora Rose do Cris. Presente. Vereador Abner Segura. Presente. Vereadora Emily Dalgo. Presente. Vereador Rodrigo do Vitória. Presente. Chamei 2 vezes, tá? A seguir, passaremos à discussão e votação das atas. 61ª sessão ordinária. Está aberta a discussão. Não havendo ninguém para discutir, passo agora à votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Os contrários queiram se levantar. Estará aprovada a 61ª sessão ordinária. Peço ao senhor secretário que faça a leitura dos projetos do Executivo. Isso aqui é o que está recebendo, né? Projeto de Lei 110/2022, autor prefeito, assunto dispõe sobre a forma de pagamento de débitos com a Fazenda Pública Municipal, com a isenção ou redução de juros e multa e da outras providências. Projeto de Lei 111/2022, autor prefeito, assunto dispõe sobre a instituição de diretrizes a serem observadas na elaboração e execução da lei orçamentária do município para o exercício de 2023. Projeto de Lei 112/2022, autor prefeito, assunto: estima a receita e fixa a despesa do município de Mairinque para o exercício financeiro de 2023. Peço ao senhor secretário que faça a leitura da resposta dos requerimentos. Ofício 336/2022, assunto: requerimento 220/2022, vereadora de Carlos da Padaria, informações sobre manutenção de vias dos bairros Pitangueiras e Vale da Esperança. Ofício 325/2022, assunto: resposta à indicação 194/2022, vereador Abner Segura. Peço ao senhor secretário que faça a leitura do ofício 01/72/235, 2022, que responda à indicação de número 194/2022. É isso aí? É esse aqui? É o do Abner. Ofício 325/2022, assunto: resposta à indicação 194/2022, vereador Abner Segura. Senhor vereador, em resposta à indicação 194/2022, passamos a informar, conforme manifestação da Corregedoria da Guarda Civil Municipal, a indicação sugere a propositura de projeto de lei pelo chefe do Executivo Municipal para disciplinar a prestação de trabalho remunerado a 2 GCMs em seus dias de folga para a segurança nas sessões da Câmara Municipal de Mairinque. Informamos que já existe esta ordem de serviço para que as guarnições de plantão deem atenção especial às referidas sessões, visando segurança de vereadores, servidores e demais munícipes que costumam se fazer presente nessas reuniões, de modo que as guarnições, tanto diurnas quanto noturnas, estão escaladas para este mister. Cumpre acrescentar que, dentre as atribuições da GCM de Mairinque, já consta a proteção de bens, serviços e instalações municipais, bem como a proteção dos espaços públicos, tal como a Câmara Municipal. Dessa forma, o envio do projeto de lei proposto se torna inviável. Aproveitamos
a oportunidade para renovar nossos protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, prefeito Antônio Alexandre Gemente. Peço ao senhor secretário que faça a leitura do projeto do Legislativo. Projeto de Decreto Legislativo número 10/2022, autora vereadora Emily Hidalgo, assunto: susta os efeitos do artigo 1º, artigo 3º e artigo 4º do Decreto 7.031/2022. Projeto de Decreto Legislativo número 11/2022, autor, vereador Robertinho Ierque, assunto: concede a medalha condecorativa conselheiro Francisco de Paula Mairinque a Patrícia de Moraes Barreiro. Peço ao senhor secretário que faça a leitura dos requerimentos. Requerimento, Gabinete do Vereador de Carlos da Padaria. Requerimento 237/2022. Senhoras vereadoras, senhores vereadores, considerando que as academias ao ar livre são instrumentos importantes para o desenvolvimento da atividade física no município e estas possuem muitos adeptos em todos os bairros em que foram implantadas, considerando que na praça do bairro Vila Sorocabana foi realizado um recorte de gramado para a instalação de uma academia ao ar livre, mas até o momento ainda não foi instalada, é que requeremos ao plenário, nos termos do artigo 224, inciso 3 do Regimento Interno, que seja oficiado ao chefe do Poder Executivo, para que ele informe o seguinte: 1. Quando a academia ao ar livre da Praça da Vila Sorocabana será instalada? 2. Porque a referida academia ao ar livre ainda não foi instalada? 3. Qual o cronograma de instalação da academia ao ar livre na Praça da Vila Sorocabana? Enviar cópia do cronograma de obras completo. Gabinete do Vereador de Carlos da Padaria. Está aberta a discussão, requerimento 237/2022. Passo agora à votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários queiram se levantar. Está aprovado o requerimento 237/2022. Gabinete da vereadora Emily Hidalgo, requerimento 238/2022. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, tendo em vista que o transporte gratuito dos alunos da rede pública municipal de ensino é instrumento fundamental que garante o acesso ao ensino às crianças do nosso município, considerando que o Poder Executivo emitiu o Decreto 7.031/2022, que regulamenta o custeio do transporte escolar dos alunos matriculados no ensino fundamental e ensino médio e Mairinque, é que requeiro ao plenário, nos termos do artigo 224, inciso 3 do Regimento Interno, que seja oficiado ao chefe do Poder Executivo para que ele informe o seguinte: 1. Quais os critérios técnicos utilizados para a definição do acesso ao benefício estabelecido no referido decreto, em uma distância mínima de 2 km entre a residência do aluno e a escola em que está matriculado, encaminhar cópia integral do estudo. 2. Os critérios utilizados para a limitação citada na pergunta 1 baseiam-se apenas em aspectos econômico-financeiros ou levam em consideração critérios como a saúde das crianças, entre outros, encaminhar os estudos referentes aos outros critérios que não os econômico-financeiros. Gabinete da vereadora Emily Hidalgo. Está aberta a discussão, requerimento 238/2022. Com a palavra. Com a palavra, a vereadora Emily. Boa tarde a todos, aqueles que nos acompanham de forma online, aqueles que nos acompanham de forma presencial e aos meus nobres pares. Bom, este requerimento eu fiz novamente por conta dessa situação que vem se repetindo novamente, com os alunos sendo prejudicados, os pais sendo prejudicados por conta da falta do transporte escolar para os alunos. A gente já bateu nessa tecla, eu já cansei de falar sobre isso. O prefeito, após o meu decreto, retirando a quilometragem, que é um direito dos alunos, ele fez novamente um novo decreto, colocando os 2 quilômetros novamente. Então, ele reforçou o que eu tinha tirado, que era a questão da quilometragem. Então, ele falava que os alunos não poderiam, de jeito nenhum, pegar o transporte escolar se morassem a mais de 2 quilômetros da escola
e agora eu retirei, e ele está colocando isso de volta. A gente viu já que não é simples desse jeito, que a gente precisa entender uma população, entender a realidade da população quando a gente faz esse tipo de projeto, esse tipo de política pública. Isso é uma realidade em todo o Brasil. Em São Paulo, a gente acompanha isso, principalmente com a pandemia, com os resultados que não foram bons, da evasão escolar, que vem aumentando cada vez mais, porque hoje o povo precisa trabalhar, porque o povo precisa de comida em casa, essa é a prioridade. E a gente tem governos que, infelizmente, a gente não vê isso. Então, a gente precisa que as crianças continuem nas escolas. E, para garantir isso, a gente precisa do transporte escolar. Eu fiz esse trabalho, esse decreto, para retirar esses 2 quilômetros, para que todas as crianças tenham acesso ao transporte escolar, que é pago de formas absurdas. São números absurdos, são milhões. Nós estamos falando de milhões de reais todos os meses, durante todos os anos, que paga para a empresa, mas que os alunos, mesmo assim, continuam sem esse transporte. É uma situação desesperadora. E a gente precisa solucionar esse problema. E, por conta disso, eu fiz esse requerimento, questionando essas questões, porque em uma reunião com a comissão, com o Conselho de Meio Ambiente, de Educação, eu descobri que tem uma comissão de transporte escolar desse município que trata dessas informações, mas a gente não sabe onde está, a gente não sabe quem são, então é uma coisa urgente, e eu vou fazer também, já aproveito para deixar aqui para os munícipes, que eu vou fazer uma audiência pública para a gente tratar desse tema, para conseguir discutir sobre o transporte escolar do nosso município, o que é essa comissão, o que ela está fazendo, quem são essas pessoas que estão representando e por que estão sem fazer nada. Então, esse foi um intuito deste requerimento, para que a gente consiga achar, em conjunto com o Executivo, assim eu espero, uma solução para o problema dessas crianças, desses alunos que precisam estar dentro da escola. Presidente, é isso. Muito obrigada. Continua a discussão, requerimento 238/2022. Passo agora à votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, e os contrários queiram se levantar. Está aprovado o requerimento 238/2022. Gabinete da vereadora Emily Hidalgo, requerimento 239/2022. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, tendo em vista que a Feira Livre teve sua localização prejudicada pela existência de árvores em risco de queda na rua em que tradicionalmente a feira se realiza, considerando que a Prefeitura Municipal de Mairinque mudou faz muito tempo a configuração da feira para evitar o risco de queda de árvores sobre os feirantes e consumidores, é que requeiro no plenário, nos termos do artigo 224, inciso 3 do Regimento Interno, seja oficiado ao chefe do Executivo para que isso nos informe o que segue. 1. Quando as árvores que colocaram em risco a feira livre serão cortadas ou podadas, para acabar com o risco de voltar a feira à sua configuração tradicional. 2. Porque o serviço ainda não foi realizado pela Prefeitura Municipal. Gabinete da vereadora Emily Hidalgo. Está aberta a discussão, requerimento 239/2022. A palavra, presidente. Com a palavra, a vereadora Emily. Presidente, eu fiz esse requerimento a pedido dos feirantes daqui do município de Mairinque. A gente anda muito na feira, principalmente nós, que gostamos de incentivar o comércio local, né, o consumo aqui dos nossos legumes, frutas, até o mesmo pastelzinho, caldo de cana, que a gente tanto gosta. É muito importante a gente incentivar, e com isso a gente conversa com os nossos comerciantes ali, os vendedores, os nossos produtores, e com isso, durante essas conversas, eu pude descobrir como eles estão infelizes com o jeito que a feira mudou. Isso faz mais de um ano, a gente já falou sobre isso aqui, e eu reforço, eles estão sendo prejudicados com a localização da forma que está. A gente não consegue mais deixar daquele jeito, naquela descida, fica muito ruim. Um dos feirantes me falou que está até com uma hérnia de disco, que está muito ruim, está sendo prejudicado, ficar subindo e descendo, a posição está muito ruim, eles não estão conseguindo montar ali direito, e a prefeitura alega que é por conta das árvores que estão em risco, precisa ser cortada, mas isso faz mais de um ano. Faz muito tempo que está ali e eles só estão sendo prejudicados. Cadê a responsabilidade? Cadê a competência do prefeito
em conseguir montar uma equipe que faça uma gestão de verdade, que faça o mínimo, que é cortar árvores que estão com risco de queda, risco de matar alguém. Isso é muito perigoso. E eles precisam trabalhar. A feira já não é todo dia. Já foi prejudicada, infelizmente, com a pandemia, quando tiraram as feiras noturnas das terça-feiras e ainda não votaram. Por que não votou? Gostaria de entender isso também. Então, infelizmente, eles estão nessa situação, e eu conto com vocês, nobres pares, para que cobrem também em conjunto o nosso prefeito, para que ele volte com a feira da maneira que era antes, para que os nossos comerciantes não sejam prejudicados. Acho que sim. Muito obrigada, presidente. Continue em discussão, requerimento 239/2022. Passo agora à votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários queiram se levantar. Está aprovado o requerimento 239/2022. Gabinete da vereadora Emily Hidalgo, requerimento 240/2022. Senhores vereadores e senhoras vereadoras, tendo em vista a necessidade de distribuição dos kits de material escolar aos alunos da rede municipal de ensino, principalmente para o atendimento da população em situação de vulnerabilidade social, que depende dessa distribuição para continuar os estudos, considerando que a Prefeitura Municipal de Mairim, que realizou a distribuição de materiais escolar aos alunos, é que requer ao plenário, nos termos do artigo 224, inciso 3 do Regimento Interno, que seja oficiado ao chefe do Poder Executivo para que ele informe o seguinte: 1. Quantos alunos receberam o kit de material escolar no município? 2. Encaminhar todas as notas de compra dos kits e materiais escolares entregues para os alunos. Gabinete da vereadora Emily Hidalgo. Está aberta a discussão, requerimento 240/2022. Presidente, com a palavra. Com a palavra, a vereadora Emily. A gente recebeu algumas denúncias, algumas informações, a gente precisa saber se isso é procedente, então, por conta disso, através da minha ferramenta, estou aqui fiscalizando e, com isso, eu peço o apoio dos nossos nobres pares. Para que isso seja aprovado, a gente tem essa resposta do secretário de Educação. Muito obrigada. Continue em discussão, requerimento 240/2022. Passo agora à votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Os contrários queiram se levantar. Está aprovado o requerimento 240/2022. Gabinete da vereadora Emily Hidalgo, requerimento 241/2022. Senhores vereadores e senhoras vereadoras, tendo em vista o vídeo que mostra um médico alcoolizado atendendo no pronto atendimento de Mairim, que situação que deixou a todos perplexos diante da afirmativa do próprio médico, que disse no vídeo não estar em condições de atender os pacientes, considerando que a empresa terceirizada contratada para executar os serviços médicos do pronto atendimento municipal e que a terceirização da prestação do serviço não significa a terceirização da responsabilidade pela qualidade do atendimento prestado aos cidadãos, é que requer ao plenário, nos termos do artigo 224, inciso 3 do Regimento Interno, que seja oficiado ao chefe do Poder Executivo para que ele nos informe o que segue. 1. Quais providências foram tomadas e investigações realizadas a respeito da situação relatada no vídeo? 2. Quais possíveis sanções podem ser impostas à empresa que presta serviço no pronto atendimento municipal em função da situação relatada no vídeo? 3. Qual o prazo para final das possíveis investigações a respeito da situação relatada no vídeo? Gabinete da vereadora Emily Hidalgo. Está aberta a discussão, requerimento 241/2022. Passo agora à votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários queiram se levantar. Está aprovado o requerimento 241/2022. Gabinete da vereadora Emily Hidalgo, requerimento 242/2022. Senhores vereadores e senhoras vereadoras, tendo em vista que o decreto 7.031, de 6 de setembro de 2022, que revoga o decreto 6.933/2022 e dá nova regulamentação ao custeio de transporte escolar aos alunos matriculados no ensino infantil, ensino fundamental e ensino médio do município de Mairim, com fulcro na Lei 2050 de 1997, considerando no decreto acima referido,
inciso 3º do artigo 1º, define que a Secretaria Municipal de Educação deverá criar comissões específicas para a solução dos casos omissos no artigo 1º do referido decreto. É que requeiro ao plenário, nos termos do artigo 224, inciso 3 do Regimento Interno, seja oficiado ao chefe do Executivo para que este nos informe o seguinte. 1. A Secretaria Municipal de Educação já constituiu a referida comissão? 2. Se sim, 1. Encaminhar o decreto de criação da comissão e a lista com os nomes dos seus membros. 3. Se não para 1, quando a Secretaria Municipal de Educação pretende criar a referida comissão? Gabinete da vereadora Emily Hidalgo. Está aberta a discussão, requerimento 242/2022. Passo agora a votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários queiram se levantar. Está aprovado o requerimento 242/2022. Gabinete da vereadora Emily Hidalgo, requerimento 243/2022. Senhores vereadores e senhoras vereadoras, tendo em vista que a falta de acesso à rede municipal de abastecimento de água é problema que afeta uma grande quantidade de pessoas em Mairinque, destaco os bairros Pouso Alegre Oriental, Vale da Esperança e Pitangueiras, considerando que há rumores de que o Poder Executivo, as obras para o abastecimento do Parque das Rosas, nesse caso, haveria possibilidade de avanço na cobertura dos bairros em que a rede pública ainda não chegou, é que requeiro ao plenário nos termos do artigo 224, inciso 3 do Regimento Interno, que seja oficiado ao chefe do Executivo para que esse nos informe o seguinte. 1. A Prefeitura iniciou as obras para a perfuração do poço e instalação da rede de abastecimento de água no bairro Parque das Rosas? Se sim, quando as famílias terão acesso à rede de abastecimento de água? 2. Qual o estado atual do processo de concorrência pública para a concessão dos serviços de água e esgoto no município? 3. Se sim, para 1, qual a data prevista para a implantação da rede de abastecimento de água nos bairros Oriental, Pouso Alegre, Vale da Esperança e Pitangueiras? Gabinete da vereadora Emily Hidalgo. Está aberta a discussão, requerimento 243/2022. Passo agora a votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários queiram se levantar. Está aprovado o requerimento 243/2022. Gabinete da vereadora Rose do Cris, requerimento 244/2022, requer informações sobre gastos com a Casa da Criança, acolhimento institucional para crianças e adolescentes. Senhor presidente, considerando o artigo 8º do parágrafo 1º a 4º da Lei 12.527/2011, Lei de Acesso à Informação, considerando dados públicos dos valores pagos a essa prestação de serviços no nosso município, onde a empresa atual recebe R$ 105.857,42, conforme chamada pública 1/2022, e anteriormente era prestado pelo valor de R$ 55.000. Para bem exercer a função legislativa prevista no artigo 31 da Constituição Federal, fiscalização do município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal mediante controle externo e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma da lei. Diante do exposto, requer ao plenário nos termos do artigo 224, inciso 3 do Regimento Interno, que seja oficiado ao chefe do Poder Executivo para que este nos informe o seguinte. 1. O que justifica um aumento de 92,5% no serviço prestado? 2. Enviar planilha com os devidos valores que justifiquem o aumento de 92,5%. 3. Houve aumento de pessoal? 4. Enviar planilha com os profissionais que atuam na Casa da Criança e valores pagos a esses profissionais. 5. Emitir planilha de profissionais e os valores pagos a estes da empresa anterior, Lar Criança Feliz, e da atual, Irmandade Santa Casa Misericórdia de São Bernardo. 6. Enviar cópia do contrato da atual empresa prestadora de serviço, pois o mesmo não se encontra no portal da transparência, conforme Lei de Acesso à Informação. Gabinete da vereadora Rose do Cris. Está aberta a discussão, requerimento 244/2022. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Rose. Uma boa tarde a todos que nos acompanham de casa, aos presentes aqui no plenário, aos nobres pares. Esse requerimento é muito importante,
para a gente bem exercer, como já foi citado, a nossa função fiscalizadora. Recentemente, a Casa da Criança sofreu até uma intervenção do Judiciário e o processo está sob sigilo de justiça. E informações como essas sobre o serviço prestado e esse aumento relativo de 92,5% no aumento do valor de repasse mensal à Casa da Criança, precisa ser investigado, precisa ser averiguado por essa casa para entender o que está sendo feito, de fato, de serviço prestado. Houve até uma situação que foi comentada que a intervenção se deu devido à falta de manutenção. Mas é bem sabido que não é isso, porque o processo está em sigilo de justiça. E manutenção de prédio público não corre em sigilo de justiça. Então, nós precisamos aqui entender o montante que está sendo pago em relação ao serviço que está sendo prestado na Casa da Criança. Então, eu peço a aprovação dos nobres pares, até mesmo porque o contrato da Irmandade Santa Casa de Misericórdia de São Bernardo, que também presta serviço para o PA e para os postos de saúde, CAPS e residência terapêutica, esse contrato da Casa da Criança não se encontra no portal da transparência, conforme, inclusive, já determinado pelo Ministério Público que sejam colocados todos os procedimentos no portal. Então, peço a aprovação dessa casa para obtermos as informações necessárias. Obrigada a todos. Continua a discussão, requerimento 244/2022. Passo agora à votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, e os contrários queiram se levantar. Está aprovado o requerimento 244/2022. Gabinete da vereadora Rosa do Cris, requerimento 245/2022, requer informações sobre gastos com o CAPES, ISFs e ERT. Senhor presidente, considerando o artigo 8º, parágrafo 1º, inciso 4º da Lei 12.527/2011, Lei de Acesso à Informação, considerando dados públicos dos valores pagos a essa prestação de serviços no nosso município, onde a empresa atual recebe valor contratual de R$ 721.727,02, conforme chamada pública número 2/2022, e anteriormente era prestado no valor médio de R$ 416.275,42 em 2 contratos. Para bem exercer a função legislativa prevista no artigo 31 da Constituição Federal, a fiscalização do município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal mediante controle externo e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma da lei. Dentro do exposto, requer ao plenário, nos termos do artigo 224, inciso 3 do Regimento Interno, seja oficiado ao chefe do Poder Executivo para que este nos informe o seguinte: 1. O que justifica um aumento de 73% no serviço prestado. 2. Enviar planilha com os devidos valores que justifiquem o aumento de 73%. 3. Houve aumento de médicos? Quantos? 4. Houve aumento de enfermeiros? Quantos? 5. Houve aumento de técnicos de enfermagem? Quantos? 6. Enviar planilha com os profissionais que atuam e valores pagos a esses profissionais. 7. Quantos médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem atuavam em outubro de 2021? Quantos atuam atualmente? 8. Quais especialistas médicos que temos no CAPES, ISF e ERT? Enviar cópia dos devidos comprovantes de contratação desses profissionais. 9. Enviar cópia da atual proposta vencedora para esse serviço, pois os mesmos não se encontram no portal de transparência, conforme Lei de Acesso à Informação. Gabinete da vereadora Rosa do Cris. Está aberta a discussão, requerimento 245/2022. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Rose. Mais um requerimento importante de informação, justamente para justificar o aumento do valor do serviço prestado no CAPS, nos 6 ESFs que nós temos, e na residência terapêutica. Um aumento no valor de 73%. E nós sabemos que, principalmente nos ESFs, não temos ginecologista, conforme consta no contrato, consta lá no edital que é para ter, e não temos pediatra. A única pediatra que tem atende no CEDEM e que não é objeto do contrato dos ESFs. Além do mais, também temos uma procura muito grande ainda
por vaga com psicólogos e psiquiatras do CAPS. Então, nós queremos saber se está tendo um aumento de médico, de enfermeiro, de atendentes, de pessoal administrativo, seja o que for que justifique esse aumento de 73%. Esse serviço, anteriormente, como foi lido, era prestado pelo valor de R$ 416 mil até outubro de 2021, porém, agora está em R$ 721 mil. E esse requerimento vai servir muito bem para nós esclarecermos a nossa população, inclusive o porquê que não está tendo serviço médico com dignidade chegando para eles. Oi? Dá uma parte. Pois não, pois não. Qual que era o valor e qual que é o atual? Até outubro de 2021, o valor era de R$ 416.275,42. Atualmente, nós pagamos por mês R$ 727,02. Ok. E nós não temos os médicos que falam no contrato que seriam necessários ter. Muito obrigado a todos e conto com a aprovação. Valorzinho tanto significativo, né? R$ 300 mil. Continue a discussão, requerimento 245/2022. Passo agora a votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários queiram se levantar. Está aprovado o requerimento 245/2022. Gabinete da vereadora Rosido Cris, requerimento 246/2022, requer informações sobre gastos com o pronto atendimento municipal. Senhor presidente, considerando o artigo 8º, parágrafo 1º, inciso 4º da Lei 12.527/2011, Lei de Acesso à Informação, considerando os dados públicos dos valores pagos a esta prestação de serviço no nosso município, onde o valor contratual é de R$ 825.099,99, conforme chamada pública 2/2021, e anteriormente era prestado pelo valor de R$ 624.560, considerando que de janeiro a setembro de 2022 foram pagos valor médio de R$ 957.663,10, o montante até o momento de R$ 8.618.967,88, para bem exercer a função legislativa prevista no artigo 31 da Constituição Federal. A fiscalização do município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma da lei. Diante do exposto, requeiro ao plenário, nos termos do artigo 224, inciso 3 do Regimento Interno, que seja oficiado ao chefe do Poder Executivo para que este nos informe o seguinte. 1. O que justifica o aumento de 53,3% no serviço prestado? 2. Enviar planilha dos devidos valores que justifiquem o aumento de 53,3%. 3. Houve aumento de médicos? Quantos? 4. Houve aumento de enfermeiros? Quantos? 5. Houve aumento de técnicos de enfermagem? Quantos? 6. Enviar planilha com os profissionais que atuam em valores pagos a estes profissionais. 7. Quantos profissionais atuam na gestão e gerenciamento do PA, médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem e outros. Em outubro de 2021, quantos atuam hoje? 8. Enviar cópia da atual proposta vencedora para este serviço, pois o mesmo não se encontra no portal da transparência, conforme Lei de Acesso à Informação. Gabinete da vereadora Rosido Cris. Está aberta a discussão, requerimento 246/2022. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Rosa. Mais um requerimento que diz respeito à empresa Santa Casa de Misericórdia de São Bernardo, que atende a saúde do PA. Nós vemos aí esse valor de R$ 825.000,99 assinado em contrato, isso pagos por mês. Porém, está sendo pago de janeiro de 2022 a setembro um valor de R$ 957.663,10 por mês, como já foi dito aqui, acumulado mais de R$ 8 milhões pago à empresa que gerencia o PA. E é sabido que, muitas vezes, o atendimento tem sido precário. Houve até um caso de uma senhora que precisou do atendimento no PA para trocar com urgência uma bolsa de sonda, de urina, porque a bolsa estava vazando e foi dito para a senhora ter que levar a sonda para poder trocar.
Então, são coisas que nós precisamos saber no que está sendo investido de fato. Esse valor de 957 mil por mês, se é com o pessoal, se é com a equipe de enfermagem, se é com médicos, quantos médicos são, se é com a medicação que eles compram, seja com as coisas que eles utilizam no PA, porque nós não estamos vendo o atendimento digno sendo prestado, de fato, todos os dias. E esse atendimento, eu digo, não é apenas para um ou outro apaniguado do prefeito, não, é para todos. O atendimento digno no PA, nos postos de saúde, tem que ser para todos os cidadãos que necessitam desse serviço. Às vezes nós vemos relatos de pessoas que se sentem até incomodadas quando acionam um secretário, quando acionam amigos próximos ao prefeito ou outros vereadores, e aí sim tem um atendimento. Sendo que o atendimento tem que ser prestado independente de consultar secretário, de consultar vereador, de consultar prefeito. O serviço tem que chegar com dignidade para todos. Então, esse contrato é um valor consideravelmente muito alto. E, aliás, a Santa Casa Saúde está aí com 3 contratos bem grandes no nosso município, e nós precisamos entender no que está sendo gasto, de fato, com a saúde do nosso povo, do nosso município. Eu conto com a aprovação de todos nesse momento desse requerimento. Obrigada, presidente. Continua a discussão, requerimento 246/2022. Passo agora à votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários queiram se levantar. Está aprovado o requerimento 246/2022. As indicações de número 250 a 256 serão devidamente encaminhadas a seus destinatários. Peço ao senhor secretário que faça a leitura do expediente diversos. Resposta ao requerimento 222/2022 da Câmara Municipal de Mairinque. 1. A leitura faz parte do projeto político-pedagógico PPP das escolas municipais de Mairinque, e também contemplado ao planejamento anual dos professores, no qual o Plano Municipal do Livro, PMLL, veio agregar maior importância. Ler é o caminho necessário a ser percorrido pela construção do conhecimento. A leitura dá asas à imaginação. Ler é voar nos caminhos infinitos. O grande desafio do educador é tornar a leitura uma atividade interessante e inesquecível, na qual seus alunos aprendam divertindo-se. É sabido que, no Brasil, a maior parte das nossas crianças só tem acesso a livros nas escolas, que pode ser o único local em que terão a oportunidade para leituras mais consistentes e profundas. Quanto mais rica e estimuladora for a experiência dos alunos com a leitura, maior será a possibilidade de construir para a formação de leitores críticos, reflexivos e éticos, e, por consequente, cidadãos conscientes, que exerçam sua cidadania plena, sabendo distinguir não só um fato de uma opinião, mas também o que é verdade do que é fake news. Em nossas escolas, o professor é modelo leitor para seus alunos, através da leitura diária. 2. Com a municipalização do ensino em 2001, foram criadas as bibliotecas escolares e os cargos de monitores de biblioteca. Atualmente, Mairinque consta com 8 monitores de biblioteca nas escolas, além destes que recebem todos os alunos semanalmente para retirada ou entrega de livros nas bibliotecas. A leitura é incentivada pelos professores em sala de aula, através da atividade de leituras diversas. Roda do livro, leitura em família e em momentos com a comunidade escolar, onde acontecem saraus, leituras simultâneas, indicações literárias e rodas de leitura. A Secretaria de Educação segue diretrizes da Base Municipal Comum Curricular, BNCC do MEC, que mostra-se preocupada com as competências, habilidades e aprendizagens essenciais a serem desenvolvidas na educação básica em todo o Brasil, primando pela importância do desenvolvimento da leitura e interpretação de textos em todas as disciplinas. Conta também com a parceria do Currículo em Ação, da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, PNLD, Programa Nacional do Livro Didático, do Ministério da Educação, e da Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação. O Conselho Diretivo não foi formado este ano, pois todo o processo de leitura nas escolas tem sido acompanhado pelos gestores, professores, monitores de biblioteca e departamento pedagógico. No calendário anual, 4. No calendário anual de atividades estão previstos
A. Leitura diária pelo professor. B. Retirada semanal de livros da biblioteca escolar. C. Leitura em família mensal e bimestralmente. D. Leitura simultânea nas escolas ao final do semestre. E. Sarau final do ano. 5. A coordenação executiva do PMLL não está formada em 2022. 6. Entre os anos de 2021 e 2022 não foram implantadas novas bibliotecas do município. 7. Os momentos de leitura são realizados nos ambientes internos e ou externos das escolas. 8. Nos últimos anos, os projetos de leitura foram: A. Leitura compartilhada pelo professor. B. Leitura simultânea. C. Roda de biblioteca. D. Leitura em família. Ler é fascinante, leva-nos a um mundo fantástico. Aprender a ler é essencial. A escola é o lugar onde acontece a magia de aprender, de saber, de pensar, trocar ideias, sorrisos, novidades, fazer amigos, lugar de ser feliz. 9. Não houve entrega do Prêmio Leitura Viva durante os anos 2021 e 2022. Equipe pedagógica da Secretaria Municipal de Educação, Mairink 23 de setembro de 2022. Maria Aparecida C. Rosa e Paula Cardia.